Olá pessoal, tudo bem? Sou a professora Simone Cardoso e estou aqui com vocês para a nossa sexta aula de conceitos da administração e ética empresarial. Nós vamos falar hoje sobre gestão de projetos. E hoje eu estou aqui especialmente da minha casa, né? Nesse período que eu costumo falar que é o nosso período de introspecção, né? Nós estamos aqui no nosso período de quarentena, das nossas casas, né? Então, por isso, eu estou aqui diretamente de casa passando essa aula para vocês. Mas não é por isso que vocês não vão interagir, viu? Essa aula vai ficar disponível lá no fórum e no horário da aula ao vivo eu conto com vocês. Quero ver perguntas, quero ver interação, falando sobre projetos, quem aí já trabalhou com projetos, o que vocês podem trazer de contribuição para a gente deixar a nossa aula, né, o nosso bate-papo aí mais interessante. E depois da nossa aula também nós vamos ter uma live aí, a gente vai estar ao vivo com vocês. Vou trazer um quiz com algumas questões sobre esse conteúdo de gestão de projetos e conto com a participação de vocês, viu? Vai ficar um link disponível, quem puder entrar, vai aí que vai ser bem legal esse período, depois alguns minutinhos aí pra gente poder interagir, viu? Não vai ficar sem interação não. Então, sem mais delongas, vamos aqui para nossa aula, vamos falar sobre gestão de projetos. Como que isso acontece no dia a dia e principalmente, né, para você, engenheiro, futura engenheira, que vai lidar aí com diversos projetos no dia a dia de vocês, se é que já não está aí lidando com tudo isso. Então, pessoal, quando a gente fala a respeito de projetos, a gente sabe que tudo na vida nós precisamos lidar com uma série de questões. Temos diversos problemas. Agora mesmo, a gente pode falar sobre um problema que toda a humanidade está passando, que é a forma de saber lidar com esse vírus que é altamente contagioso, que infelizmente já levou aí a vida de várias pessoas e que, pelas contas, pelo que os estatísticos têm calculado aí, ainda vai levar várias pessoas. Então, a gente tem um problema. Esse é um dos princípios que nós temos quando a gente pensa a respeito de projeto. E com certeza nós temos aí pensando a nível do Brasil e não apenas do Brasil, aí para vários outros países, quando a gente pensa desde a China, que foi onde surgiu esse vírus, até para outros países dos mais variados continentes no mundo que nós temos. Nós vamos pensar a respeito desse problema, da necessidade de acontecer um projeto para que tudo isso possa funcionar e a gente consiga solucionar esse problema. Então, temos um problema, esse problema ele precisa ser solucionado. E para a gente conseguir encontrar soluções, a gente precisa o quê? Desenvolver um projeto. E aí nós pensamos na esfera de nível de Brasil, nós temos o Ministério da Saúde, através do ministro, que ele tem ali o comitê específico direcionado 100% para buscar soluções para esse problema, para diminuir essa contaminação, para ajudar os profissionais de saúde que estarão ali na linha de frente, de buscar formas para poder tratar os doentes, para buscar desafogar todo o sistema de saúde que vai receber várias pessoas que estarão contaminadas. Então, olha só a quantidade de problemas que esse comitê específico para solucionar esse problema precisa pensar. Então, com esse problema que nós temos, a gente tem ali outras esferas. Temos os comitês a nível federal, temos a nível estadual e municipal. Tudo isso. E partindo desse problema, se você estiver aí com os nossos slides, acompanhe aqui comigo o que nós vamos falar a respeito dessa unidade 6 da gestão de projetos. E aí a gente vai tratar sobre 3 tópicos em especial, pensando a respeito desse problema que nós temos para poder tratar. A gestão de projetos, ela tem 3 tópicos em específicos que a gente vai ver nessa nossa aula. Primeiro, características de projetos.
o fator humano e a gerência nos projetos e a análise do ambiente e viabilidade. Então, olha só, pessoal, o quanto que é importante a gente analisar. Todo projeto, ele vai surgir de um problema que nós temos. Eu vou usar no decorrer da nossa aula o problema que a gente tem vivido muito e que com certeza tem afetado a vida de todo mundo, e por isso que eu estou aqui nessa aula, não no estúdio, né? Como a gente costuma estar sempre ao vivo, com a interação de vocês, com a professora Renata e com todos os meus amigos de trabalho, e por isso eu estou aqui, né? E a gente vai falar sobre o exemplo, né, de toda essa contaminação da pandemia, do coronavírus, mas também sempre exemplos focados para o dia a dia de vocês enquanto engenheiros e engenheiras. E aí, pensando nesse problema, a gente vai falar a respeito do que vem a ser esse conceito do que é o projeto. Imagina só, a gente sabe que da mesma forma que surgiram tantos outros vírus, desde a gripe espanhola, que foi a última pandemia que assolou a humanidade, que dizimou aí boa parte da humanidade, a gente tinha um problema. E para isso foram criadas o quê? Acompanha aqui comigo no slide 4 o que Valeriano fala a respeito do que é um projeto. Ele é entendido como um conjunto de ações. A primeira coisa que a gente precisou pensar a respeito de quando se descobriu toda a gravidade desse vírus é que a gente precisava tomar uma série de ações. O governo, o Ministério da Saúde, né, o ministro da Saúde, ele enquanto liderança à frente deste projeto, né, que a gente vai ver quais são as características mais específicas de projeto no decorrer da aula, ele precisou tomar primeiro que um conjunto de ações que precisam ser executadas de forma coordenada, por uma organização transitória, afinal de contas ele tem uma equipe trabalhando 100%, né, que a gente chama de full time, olha que bonitinho em inglês, 100% do tempo para isso, e ali para aquela equipe são alocados os insumos necessários para que, em um dado prazo, eles consigam alcançar o objetivo determinado, que é o quê? Conseguir passar por todo esse período com o mínimo de perdas possíveis, com o mínimo de impacto possível na sociedade brasileira, porque a gente sabe que os danos, eles são assim, bem devastadores, né, pelo que a gente tem visto aí, tanto na Europa quanto na China, mas a gente precisa passar com um conjunto de ações, de acordo com o que Valeriano fala. Guido e Clements, eles falam o seguinte: o projeto é um esforço para se atingir um objetivo específico, é algo específico. A gente precisa coordenar essas ações para alcançar algo específico, através de um conjunto de tarefas que estão interrelacionadas. Eu preciso do meu amiguinho e o meu amiguinho precisa de mim, para que a gente consiga alcançar resultados que serão favoráveis para todas as pessoas que estão envolvidas ali naquele projeto. Então, para que a gente consiga isso, a gente precisa utilizar de forma eficaz todos os recursos que nós temos. Sabe aquele negócio da gente conseguir mais com menos? Lembra da eficiência que nós estudamos? Isso mesmo, pessoal. Então, é a gente conseguir o máximo dessa eficiência, utilizando menos recursos e tendo o máximo de resultado possível. E Maximiano, ele fala o seguinte, que o projeto é um empreendimento temporário. Por quê? A gente está sempre ali, ó, buscando novas ideias, buscando melhorar e observando aquilo que teve melhores resultados. Por exemplo, quando a gente está ali dentro de uma fábrica, a gente observa que em determinada unidade de produção, algum produto ele vai rodar melhor, ele vai ser fabricado melhor com uma determinada equipe do que em outra. Mesmo tendo acesso ao mesmo tipo de maquinário, mas a sinergia entre aquela equipe, a qualidade técnica daquela equipe, de repente a outra equipe que não roda tão bem aquela fabricação do produto X, ela precisa de um maior treinamento, uma parte técnica precisa ser melhorada. Então tudo isso a gente precisa analisar desse projeto enquanto empreendimento, porque a gente está buscando sempre uma melhoria. Não é algo estático, uma vez que ele tem uma característica importante, que é o princípio, o meio e o fim. Então, a gente busca sempre otimizar com aqueles recursos que nós temos.
Isso tudo vai ser o quê? Uma sequência de atividades com esse começo, meio e fim, e o objetivo é fornecer, entregar um produto com orçamentos restritos. A gente sabe que dentro dessa crise que nós temos vivido, né, dentro dessa mudança de vida que nós temos enfrentado através do Covid-19, a gente tem que adotar uma série de novos hábitos, novos comportamentos. Agora mesmo a gente está passando por esse período de quarentena, né, que eu chamo de introspecção. A gente precisa ressignificar as coisas, né, pessoal? Dar bons significados. E para que a gente faça isso, a gente precisa mudar completamente a nossa rotina. Aqui mesmo em casa a gente precisou fazer uma série de adaptações, porque a gente não pode sair. Eu tenho uma filha pequena com muita saúde, graças a Deus, que eu preciso ter uma série de atividades para poder desenvolver com ela. Ela tem 5 anos e tem muita energia para poder gastar, então a gente tem ali uma rotina. E uma das primeiras coisas que eu pensei, eu vou ficar em casa. Eu tenho um monte de coisa para fazer, eu tenho um cronograma, que é uma palavrinha bem importante que a gente vai ver em projetos também, né? Que é essencial se você trabalha com projetos. Fala aí, professora, cronograma. Você tem facilidade com cronograma? Parabéns! Eu não tenho assim um relacionamento de amor e ódio com o cronograma, que eu preciso trabalhar mais, sabe? Eu confesso que o cronograma é um fraco que eu estou em desenvolvimento. A gente está em processo, né? Mas a primeira coisa que eu observei quando teve essa questão dessa mudança, eu vou ter uma mudança na minha rotina, na minha vida, em tudo daqui pra frente. Então, aceita que dói menos, sabe? Lá no Pará, eu sou paraense, então a gente tem um ditado que a gente usa muito quando tem essas mudanças, assim, aceita que dói menos e segue a vida. O que eu posso fazer de solução? Porque chorar não resolve e ainda dá enxaqueca no meu caso. Então eu tenho que resolver o problema. Eu preciso mudar a minha rotina. Eu tenho uma criança, eu tenho um filho, eu sou dona de casa, eu sou professora e eu tenho uma série de projetos que tem começo, meio e fim a serem entregues nesse intervalo de tempo, porque isso não vai mudar. Então, como que eu posso gerir a rotina da casa para conseguir ter o quê? Esse projeto, que é essa mudança de hábito. Isso é um contexto meu, mas que você pode aplicar esses conceitos para qualquer projeto que você vai desenvolver na sua vida profissional. A gente precisa de adaptações, a gente precisa observar o que deu certo, a gente precisa observar o que deu errado. Uma coisa que deu certo essa semana não significa dizer que semana que vem vai dar certo e que daqui a mais 21 dias, a 15 dias vai dar certo também. Então o projeto, ele é feito desses altos e baixos o tempo inteiro. E a gente precisa o tempo inteiro observar esse conjunto de ações, esses esforços que a gente vai gerir para poder atingir um objetivo específico e esse empreendimento temporário que a gente precisa organizar tudo da melhor forma possível. E aí, pensando nisso, a gente já pode definir o que é projeto, pessoal. Pensa aqui comigo. Características essenciais de um projeto. Foca aqui. O que é um projeto? É uma atividade temporária, vai passar. Tá doendo agora? Calma, vai passar, vai passar. Projeto é algo singular, é algo específico, maravilhoso. Pensa aqui comigo. Falando de coisas boas agora, né? Eu pensei numa propaganda, mas não vou falar não, gente. Mas falando de coisas boas, né? O que a gente pode falar a respeito de um projeto singular? Com certeza, é falado que, de acordo com pesquisas, um dos maiores sonhos dos brasileiros é o sonho da casa própria. Eu, assim como muitos de vocês, acredito que a casa própria, né, é um sonho. Graças a Deus, hoje a gente tá aqui no nosso apartamento, né, foi tudo planejadinho, tudo bonitinho, cada coisinha ali como a gente sonhou. A gente tem aqui os nossos nichos com livros, olha que lindo, amo de paixão. Nosso escritório. Mas assim, foi algo singular. Foi algo que foi planejado, a construtora pensou no prédio, no apartamento. Mas sabe o que eu acho fantástico de tudo isso, gente? É que mesmo tendo 80 apartamentos aqui, nenhum é igual ao outro. Que cada um é algo singular. Mesmo tendo sido entregue ali no mesmo período, cada um foi entregue de uma forma, porque tem um projeto interno diferente, ó. Projeto que foi entregue, toda a parte de design foi construída de uma forma, outros foram entregues
só ali no básico para a pessoa poder morar, sabe? Então, cada um vai ser algo singular. E outra coisa fundamental num projeto, existe orçamento. A gente tem X para poder fazer aquele orçamento. Imagina aqui comigo, quando a gente foi chegar ali para design, para poder falar, a gente quer construir lá o projeto do nosso apartamento. Tá, beleza, são quantos cômodos? X cômodos. A gente quer o nosso escritório assim. São 3 quartos. Não, são 2 quartos e o nosso escritório. A gente quer o escritório todo bonitinho, lá arrumadinho, com os nossos livros lá, tudo do jeito que a gente quer. E aí, a gente tem quanto para isso? Mas qual é a base, né, de vocês? A base é X. Então, a partir desse X, a design começa a construir aquele projeto. Então, olha só, o tanto que esse orçamento, ele é essencial para a gente poder construir. Atividade temporária, produto singular, produto ou serviço, né, que a gente vai falar de evento daqui a pouco, ele tem um orçamento e a parte aqui que talvez cause maiores emoções quando a gente fala a respeito de projeto, que é o quê? Esse projeto é algo incerto e extremamente complexo. Por quê? No desenvolvimento de todo esse projeto, a gente vai lidar com diversas mudanças, com diversas interferências externas e internas. A gente pode ter ali complexidades tanto relacionadas à equipe que nós estamos trabalhando, mas também relacionadas a fatores externos que podem influenciar agora. Com certeza, se você estava aí desenvolvendo algum projeto na sua empresa, ninguém contava que ia vir um vírus lá de não sei da onde para poder parar todo o país. Então, olha só, uma incerteza, uma complexidade que de repente surgiu e que não estava na programação de ninguém. Quando todo mundo entregou, todos os setores têm ali a programação de 2020, que a gente entrega no final de 2019, ninguém imaginou que ia vir um vírus lá de não sei da onde para poder parar todo mundo aqui no dia 23/3/2020, que é quando eu tô gravando aqui para vocês essa aula. Então, olha só como que esse projeto, ele está sujeito, suscetível, ele está ali aberto a diversas interferências, a diversas modificações que podem surgir, tanto de origem externa quanto de origem interna. Então, só recapitulando quais são essas principais características do projeto, porque a gente entendendo bem aqui, aí você deve estar pensando, professora, mas eu entendo o que é um projeto. Um projeto é um projeto e pronto. É um negócio que eu tenho que terminar, entregar para o meu chefe e pronto. Não. À medida que a gente compreende o que são essas características, pessoal, eu vou saber lidar de uma forma estratégica com cada uma dessas características. Se é uma atividade temporária, por mais que esteja difícil, vai passar. E por isso, eu preciso concentrar algumas vezes uma energia maior para que eu consiga acabar aquilo da melhor forma possível e às vezes até mais rápido. Então, se eu consigo ter um foco maior, eu consigo terminar melhor para poder o quê? Ter mais fôlego para a vida continuar, né, gente? E ele é um projeto singular. Ele é algo específico, único. Eu possuo um orçamento específico, então não dá para imaginar em coisas megalomaníacas. Por quê? Porque eu só tenho X para poder executar aquele projeto. Não adianta. E é algo incerto e complexo. Então, gente, se você vai lidar com o projeto, a única coisa que você pode pensar é que vai surgir imprevisto. Vai dar errado. É uma coisa que um amigo meu, né, um abraço, Austinho, Washington, sempre falava, sabe, o amigo Washington, ele dizia, a única coisa que a gente sabe é que vai dar errado. E se algo vai dar errado, ele vai dar errado. Não importa. A gente tem que estar preparado, principalmente na área da administração. E aí outra coisa, produto físico é aquilo que vai ser o resultado, né, que a gente vai ter em decorrência daquele projeto. Nós temos aqui, eu trouxe como exemplo, a questão do smartphone, que é algo que nós temos, que é um projeto que anualmente é o ciclo de um ano que a gente tem aí do lançamento de um smartphone. Todo o processo, desde a construção do design dele, todo o desenho, tudo aquilo que é pensado,
que vem de valor agregado a esse smartphone, os serviços que serão gerados ali junto com ele. Então, todo esse valor agregado, todo esse projeto de construção de um smartphone que vai gerar ali um produto físico, ou um smartphone, ou um computador, que é até o que eu tô aqui usando, né, o meu de estimação que eu tô aqui usando com vocês, minha ferramenta aqui de trabalho, tudo isso ele tem ali enquanto um projeto para poder ser desenvolvido. Mas se você tem filho também, né, algo que pode ser um projeto, né, um empreendimento, é você fazer supermercado com filhos, né? Eu até falo, se você tem mais de um, então esse empreendimento se torna muito mais complexo. O orçamento pode estourar. Essa questão ali da complexidade das incertezas, isso pode se tornar mais complexo e incerto ainda, né? Então, por isso que eu coloquei esse exemplo aqui lá no slide 7 da mãe e do pai fazendo supermercado com essas crianças super alegres. Mas, ó, não vai sair com os filhos para poder fazer mercado, não. Pelo amor de Deus. Se você tem serviço de delivery na sua cidade, faz aí, compra pela internet, o pessoal entrega aí o supermercado na sua casa, ou senão só uma pessoa vai lá e faz as compras. E aí, a gente tem um outro exemplo também a respeito de projetos. Projetos, pessoal, não são apenas produtos físicos, apenas produtos que serão entregues, mas também temos os serviços. E um evento aqui, enquanto um serviço que eu trouxe para vocês de exemplo, que está lá no slide 8, é a questão das eleições, que é algo que muda, assim, transforma a vida da gente. E com certeza, pode saber que tem diversos engenheiros aqui, das mais variadas especificidades, né, envolvidos, e também vários engenheiros de produção, desde a parte de fabricação, né, ali nas fábricas envolvidos no desenvolvimento dessas urnas eletrônicas, assim como na parte da logística, né, da distribuição, de realocação de todas essas urnas no decorrer de todo o nosso país, que tem uma dimensão continental. Então, observa só como que ele se encaixa. Ele é algo temporário, ele tem recursos ali escassos, ele é algo singular, é um evento singular que acontece a cada 2 anos, eleições municipais e estaduais e federais, e ele possui ali orçamento e é algo complexo e incerto, que a gente sabe que pode acontecer uma série de imprevistos. Uma urna eletrônica pode dar problema, a gente tem que ter tem que ter cédulas ali disponíveis para poder entrar aí em campo, né, se for necessário. Então, olha só como que um evento também ele pode se tornar algo extremamente complexo e que também é encaixado do ponto de vista de projeto. Agora, algo interessante para a gente poder tratar a respeito do que é, aqui no slide 9, se você estiver acompanhando aí com a gente, o que é um projeto de processos. Calma. O processo de conceber soluções. Imagina aqui, ó, que você, enquanto alguém que vai dar à luz, está ali com barrigão cheio de ideias, com cabeça, né? Barrigão não, ninguém quer esse negócio. A gente tá aqui com a cabeça cheia de ideias, de soluções para poder trazer, e aí a gente vai dar à luz, vai conceber ideias funcionais para poder atender às necessidades das pessoas, através da moldagem ou da configuração, organização de recursos ou de atividades que vai envolver o produto ou serviço ou processo de transformação que vai trazer aquele produto à realidade. Traduzindo esse negócio aqui em linguagem de gente para vocês entenderem melhor. Imagina você aí no seu trabalho e você tem ali o desafio de poder levar adiante, tocar em uma produção e de poder, quem trabalha aí em fábrica que lida aí com coleções, né, seja de sapato ligada aí à indústria da moda, né, seja sapato, acessórios ou roupas, né, confecções, sabe que a gente tem ali as estações, outono, inverno e primavera, verão. Então sempre a gente tinha ali as peças pilotos que passavam por nós. E aí a gente tinha uma espécie de projeto que era passar aquela peça piloto. E com isso a gente observava qual era a melhor forma de fabricar aquela peça X dentro das nossas unidades de produção.
e através desse olhar mais apurado dos engenheiros de produção, era necessário observar, olha, de repente, lá na modelagem foi concebida que essa peça seria fabricada nessa sequência, mas de repente a gente pode organizar aqui, ó, a gente traz esse processo aqui, essa costura aqui pra frente, e aí vai facilitar melhor para a costureira ali depois, e a gente consegue ganhar mais tempo. E quem trabalha em fábrica sabe que nada é mais verdadeiro do que tempo é dinheiro dentro de uma fábrica. Então, esse período de rodar uma peça piloto, seja lá qual for a área de fabricação que você trabalhe, é algo essencial. Funcionaria como se fosse uma espécie de projeto de processos, porque a gente consegue trazer à luz, parir novas soluções para poder organizar tudo da melhor forma. Então, olha só que coisa incrível. A gente consegue ter novas soluções. E aí, gente, que tal um negócio para vocês pensarem, que é a gente colocar o e se? O que é isso, professor? A pessoa tá meio doida por causa do negócio da quarentena? Não, ainda não, né, gente? Ai, tomara que não. Mas, e se a gente ver essa fabricação de uma outra forma? E se a gente organizar determinado maquinário de um outro jeito? E se a gente treinar o nosso operador de máquina melhor? E se a gente pegar aquele processo e jogar para depois? E se a gente tirar aquela determinada tarefa, vai fazer diferença na fabricação final, na entrega do produto? Então, dentro desse projeto de processos, dentro desse conceber soluções, é o momento da gente trabalhar o e se. Então, dentro do projeto, quando a gente está desenvolvendo esse projeto, há vários momentos que a gente pode pensar no e se. Por quê? A gente está desenvolvendo. Trazendo novamente para a questão do que a gente tem vivenciado agora, do coronavírus, vários projetos de processos a gente tem observado. A gente viu, quem está acompanhando aí caso, né? Eu busco informações direto dos cientistas e de fontes confiáveis. Eu não sou aquela que fica ali habitolada com tudo que vai aparecendo, não. Eu vou direto nos cientistas que estão pesquisando, eu vou direto ali no site mesmo do Ministério da Saúde, vou procurando fontes mais confiáveis possíveis, para não ficar aí suscetível a qualquer loucura que vai aparecendo aí, né? Que não precisa. A gente já tem muita coisa ruim aí que vai enchendo a nossa cabeça. Então, eu sempre vou observando que a China, ela teve um comportamento de negação quando o pesquisador principal lá conseguiu isolar o vírus do Covid-19. A OMS, ela teve um processo de negação até declarar ser uma pandemia de fato, que já era o Brasil, foi os cientistas brasileiros que foram os responsáveis por pressionar, sim, falar, ó, isso é uma pandemia, isso tem que ser declarado uma pandemia. Então, observa esse projeto de processos na construção, no desenvolvimento desse projeto grandioso da humanidade, que é buscar soluções para poder frear, parar, chegar a construir uma vacina, chegar a pesquisas que venham a trazer remédios para poder encontrar solução para essa doença terrível. Então, olha só, diversas soluções são encontradas, são organizadas através do e se a gente fizer dessa forma? Através desse questionamento. E aí a gente vai para o quê? Dentro de uma indústria, a gente tem um projeto de processos através de toda a organização dessa indústria. Vou mostrar aqui para vocês no computador e vocês podem acompanhar no slide de vocês. Aqui desse lado nós temos todo o projeto de processos através dessa organização das estruturas que existem dentro da empresa, que estão ali acessíveis a o engenheiro de produção. E aqui do outro lado nós temos toda a parte do projeto relacionada ao que? A estratégia de operações, aos melhoramentos que podem ser inseridos através do e se a gente fazer dessa forma. E temos também o planejamento e o controle, que é a verificação se tudo aquilo está ocorrendo da melhor forma possível. Então, pessoal, todo esse questionamento ele é essencial para que a gente consiga o quê? Colocar em prática
todas essas melhorias, todo esse melhoramento que é essencial para o nosso projeto. E uma coisa que é importante, fundamental, necessária, que sem ela projeto algum vai funcionar, é a questão do fator humano. E aqui, gente, lá no slide 11, fala a respeito do fator humano enquanto algo essencial nessa gerência de processos. Imagina só que você tem uma solução junto com a tua equipe e que você precisa um maior envolvimento de todos da tua equipe para que vocês consigam entregar esse projeto, vocês encontraram ali a solução. Imagina só, a gente está vivendo aí esse surto do Covid-19 e aí os cientistas eles descobriram possivelmente uma substância que vai levar a... Uma vez que a pessoa está contaminada, ela vai levar a uma melhor recuperação dos pacientes que já estão contaminados. Então, pesquisadores do mundo inteiro, eles estão trabalhando de uma forma colaborativa, todos estão trabalhando de uma forma colaborativa, porque juntos a gente consegue melhores resultados, né? Então, tem cientista do mundo inteiro trabalhando juntos, e de repente alguém descobre um resultado bom, mas que para isso ele precisa de testes. Ele descobriu um resultado bom, mas para isso ele vai precisar testar junto a latino-americano, a europeus, a africanos, a asiáticos. E se ele não tiver um ambiente adequado, igual tá aqui no nosso slide 11, ele não vai conseguir transformar essa boa ideia, essa boa solução que ele encontrou em uma ação. Por quê? É preciso um maior engajamento. E muitas vezes, trazendo isso, como que isso aconteceria lá no meu dia a dia? E aí você vai perguntar, professora, como que isso vai acontecer no meu dia a dia? Imagina que você tenha encontrado uma boa solução. Você tá lá no seu ócio criativo da vida, pensando, e aí de repente, eureka! Surgiu aquela solução. E aí você olha, rapaz, se eu organizar a Mariazinha por ali, o Joãozinho por ali, a Maria Cotinha do outro jeito e o Antôniozinho fizer aquela outra função, o negócio pode funcionar e vai ficar melhor e a gente entrega o nosso projeto logo. E aí, no momento de você colocar essa ideia em ação, você não consegue comunicar isso da melhor forma. Você precisa engajar. Então, por isso que essa gerência no projeto, esse fator humano, ele é essencial. Você precisa conhecer a sua equipe para conquistar uma maior confiança e com isso você vai conseguir esse engajamento. Sabe aquela coisa? Se você é pai e tem mais de um filho, você vai saber que a forma de você conversar e ouvir e ter o ouvido ali do seu filho mais velho é diferente da forma de você conseguir conquistar o ouvido do seu filho mais novo. Porque cada um tem um jeito de ser ouvido. Cada um tem uma forma. Então, para cada um desses seus colegas de equipe, você vai precisar ter uma maneira de costurar essa forma de chegar a cada um deles. Tem alguns filmes, né, bem de pessoas bem estratégicas que falam e mostram muito bem como que cada pessoa vai construindo essas estratégias. Depois eu posso até deixar de dica para vocês alguns filmes que trazem muito bem sobre isso, né, a respeito de negociação. E dentro de projetos a gente acaba tendo muito isso, porque nenhum projeto ele é construído sem o engajamento de todas as pessoas que estão envolvidas nesse projeto. E aí a gente vai para essa questão do fator humano e a gerência de projetos, do que Maximiano fala. Lá no slide 12, ele fala sobre características muito importantes que esse gestor de projetos ele precisa ter. E olha só, se você ainda não tem, o que você pode fazer? Aquele e se, né? E se eu fizer isso para poder desenvolver uma dessas características aqui? Então, preste atenção aqui comigo. Primeiro, ele deve ser capaz de preparar, analisar propostas, orçamentos, cronogramas, planos, equipe, avaliar os processos e os próprios projetos de uma forma geral. Ele deve ter essa capacidade, sabe aquela questão de um olhar clínico? Mas também ele precisa olhar cada pessoa que está envolvida naquele projeto, cada parceiro que está envolvido naquele projeto, de uma forma específica, como que cada um vai construir.
eu costumo falar, né, que é como se fosse uma espécie de quebra-cabeça que está envolvido ali naquele projeto. De que forma cada um vai contribuir na construção daquele grande quebra-cabeça, como se esse projeto fosse ali aquele quebra-cabeça de 1000 peças. Já montou alguma assim? É um desafio, né? Então o projeto, ele é como se fosse esse quebra-cabeça de 1000 peças, que envolve resistência, resiliência e engajamento de várias pessoas, porque dificilmente você sozinho vai conseguir montar esse quebra-cabeça de 1000 peças, porque exige a habilidade e o trabalho em equipe de várias outras pessoas. E aqui, algo interessante que Maximiano fala que nada melhor do que alguém que tenha conhecimento da área de atuação para poder comandar uma equipe na realização do projeto. Se você tem um maior conhecimento naquela área, você ganha um pouco mais de vantagem. Mas se você foi destinado, destacado, tem ali a missão de desenvolver um projeto que você não se sente tão seguro do ponto de vista técnico, de conhecimento daquela área, procura pessoas que vão te dar esse suporte técnico e continua ali em relação à sua liderança, porque se você tá lá, você não tá lá de graça, é o que eu sempre falo. Ninguém tá lá naquela determinada função de graça. Você conquistou aquilo ali. Você não tá lá porque alguém te achou bonitinho ou pelos seus lindos olhos. Mas tem alguém ali, você pode ter alguém ali que vai estar te dando esse suporte técnico para você desempenhar melhor ali a sua função. E aí a gente precisa pensar algumas questões quando um projeto ele é proposto, que é a primeira questão do escopo. Qual produto ele será oferecido? Quais são as características desse escopo, que já já a gente vai falar no próximo slide. Quando ele vai ser fornecido, que é o prazo, o cronograma que nós vamos lidar, e quanto vai custar esse projeto, ou quanto eu tenho para poder executar esse projeto, que é o que acontece na maioria das vezes. Ó, você tem isso aqui. Lembra o exemplo que eu falei a respeito da design? Quando ela foi desenvolver o projeto, quanto vocês têm para poder executar esse projeto? Outra coisa também que me ocorreu aqui agora de exemplo é quando você vai fazer um casamento. Quando a gente foi casar, né? Aí tinha lá a cerimônia, tinha a festa e tudo isso. E aí a primeira pergunta é: quantos convidados são? Essa é a primeira pergunta. Como é difícil fazer a lista de convidados. E a segunda pergunta é: qual é o orçamento? Qual é o budget? Fica mais chique falar assim, né, gente? É o gourmetizado. Qual é o budget? Que é o orçamento que você possui. Então, para esse projeto ser executado, são esses pontos: o escopo do projeto, qual é o prazo e qual vai ser o orçamento, quanto que vai custar tudo aquilo. E aí, pensando a respeito do escopo, a gente precisa avaliar o seguinte: esse escopo, pessoal, ele vai ser a estrutura do projeto. É aquilo que vai descrever tudo o que nós vamos oferecer, o que nós pretendemos. É como se fosse ali um alinhamento para todo mundo que vai olhar aquele projeto, vai bater o olho e vai saber o que se espera de cada um que está naquele projeto. Imagina só, dentro desse desenvolvimento, né, do comitê, das pessoas que estão trabalhando ali diretamente no combate, né, a nível federal da Covid-19 aqui no Brasil. Você tem ali o escopo do projeto e tem ali qual que é a intenção desse projeto, qual que é o alvo. Todo mundo sabe que o alvo é o quê? É combater a proliferação desse vírus. O objetivo é que menos pessoas sejam contaminadas e que menos pessoas cheguem a ter esse vírus e cheguem até o sistema de saúde, porque quanto mais pessoas chegarem, maior será o colapso do nosso sistema de saúde, que infelizmente não é assim tão dos melhores. A gente sabe disso. Então, esse é o escopo de um projeto. É a descrição, é você bater os olhos e saber o que se espera de cada um, porque existe ali toda a intenção do projeto que está descrito. Ele pode se referir a um produto, apresentando quais são as características. Eu tenho aqui o smartphone. Esse smartphone, ele tem um custo-benefício melhor, se relacionado ao iPhone. Ele tem uma câmera muito boa, ele tem um processador bom, ele tem uma capacidade de memória boa. Então, essas são as características do produto que ele vai trazer ali no escopo do projeto. Ou relacionado ao projeto, que vai ser o trabalho que vai ser realizado e a entrega de um produto ou de um serviço. Lembra lá do evento que eu falei? Qual será o evento que a gente vai entregar? E aí depois a gente precisa pensar a respeito
dos fatores chave de um projeto. O que são esses fatores chave ligados à elaboração? Como que eu vou elaborar esse projeto? Como que eu vou executar, que eu falo, né, é o mão na massa que a gente vai desenvolver, né, arregaçar as mangas e fazer aquilo, é a parte do operacional, que tá ali ligado, coladinho com a questão do orçamento, o que que eu tenho, qual que é o meu limite, quanto que eu posso operar, eu tenho que saber quais são os recursos, então tá ligado à execução, o desempenho e principalmente ao êxito que é esperado. Qual que vai ser o sucesso que nós esperamos daquele projeto? E aí a gente tem aqui alguns pontos que nós precisamos analisar. Primeiro, atendimento à legislação vigente. Eu vou usar o exemplo aqui para vocês entenderem melhor a respeito da... Vamos supor que eu vou reformar o meu apartamento. Eu quero reformar o meu apartamento porque eu tô cansada dessa cor, dessas paredes, tô achando muito chato, cansei. Então eu quero mudar essas cores, não tô cansada da cor da porta. E aí, a depender do tipo de reforma que eu vou fazer, eu preciso saber se esse meu projeto de reforma, que tem um tempo, ou pelo menos a gente espera que tenha, né, gente? Se desse para contratar os pedreiros chineses lá que construíram o hospital lá em 10 dias, né? Não dá. Mas, voltando para a reforma. É para ter um tempo, eu tenho um orçamento X, eu preciso que ele tenha ali o período de cumprimento, eu sei que ele vai ter incertezas e tem a sua complexidade. Mas, a depender do tipo de reforma que eu vou fazer, eu tenho que saber se eu preciso ir até a Prefeitura de Maringá, no Paraná, para solicitar alguma licença prévia. Se eu for mudar alguma coisa aqui dentro, então eu vou conversar com a arquiteta, design, sei lá, com quem vai mexer aqui no projeto de reforma da casa, do apartamento, e aí essa pessoa vai me falar se eu preciso ir verificar alguma legislação vigente ou não. E aí, a depender, eu preciso ver esse fator-chave do projeto, se precisa atender a essa legislação vigente ou se não é necessário. A depender, se for só a pintura, né, não vai precisar ter que pagar alguma licença ou alguma coisa assim. Outro ponto importante também, a gente precisa fazer, outro fator-chave é a questão do diagnóstico da situação. Dentro desse diagnóstico, pessoal, eu preciso avaliar se existe uma oportunidade, se é algo mais favorável ou se é algo mais problemático. Pensa aqui comigo, avaliando a questão novamente, né, como é algo que a gente tem vivenciado para ficar mais fixo aí para vocês entenderem desse diagnóstico da situação. Pensando aí no teu contexto de trabalho, quando você tem um projeto para você desenvolver, você vai pensar, olha, eu tenho aqui como ponto positivo o João. O João, ele é muito bom nessa área que eu preciso para desenvolver esse projeto. Ele é ótimo. Ele tem essas habilidades, então isso aqui é uma oportunidade, porque eu tenho condições de desenvolver melhor esse projeto, porque o João tem uma habilidade excelente aqui. Mas esse projeto que eu vou desenvolver, eu preciso ter uma licença na prefeitura que vai demorar 1 mês. Então, olha só, já é um problema. Então, essa capacidade de diagnóstico da situação é isso. É você analisar de uma forma mais realista possível quais são as oportunidades e quais são os problemas que você tem com a tua situação atual. E outro ponto importante também que a gente deve analisar no desenvolvimento de um projeto. Os recursos que você possui são suficientes? Será que aquilo que você tem aí as suas mãos para desenvolver esse projeto é o suficiente? Se sim, avance uma casa. Se não, o que você pode fazer para poder conseguir mais recursos para entregar esse projeto? Então, isso que a gente precisa aí analisar. Outra coisa, pensando agora a respeito de equipe e de tudo aquilo que você tem ali relacionado aos recursos.
Você tem capacidade técnica suficiente, recursos financeiros suficientes e você tenha uma capacidade gerencial necessária? Se você não tem isso aqui, de que forma você pode procurar desenvolver? Nem tudo está perdido, pessoal. Eu não tenho capacidade técnica, mas como que eu posso desenvolver? De que forma eu posso organizar isso aqui para desenvolver melhor? E outra coisa essencial no desenvolvimento de um projeto, articulação política e social. É a capacidade que eu tenho de articular junto aos meus colegas, junto às pessoas que afetam ou que podem decidir diretamente ali naquele projeto. Então, tudo isso aí, é muito importante para que eu consiga analisar a entrega desse projeto que eu tenho ali às minhas mãos. E aí a gente pode pensar, depois de analisar o escopo, só fazendo recapitulando, né? O que é o projeto? É algo temporário, é algo que eu tenho ali um período para poder entregar, é algo complexo, tem um começo, meio e fim, é um empreendimento temporário, eu tenho um esforço específico para poder entregar, eu tenho um orçamento, eu tenho um prazo e eu tenho incertezas e complexidades que eu preciso ali relacionar tudo isso. Eu costumo brincar que é até aquela coisa se você é das mais antigas, né? Lembra do Capitão Planeta? Terra, fogo, água. Pela união dos seus poderes, eu sou o Capitão Planeta. É mais ou menos isso a questão do projeto. É a união dos esforços, dos poderes de cada uma das pessoas, de cada um dos recursos que estão ali envolvidos para poder entregar esse projeto, que seria ali o Capitão Planeta, né? Então, pensando a respeito disso, desse projeto, dessa união de esforços e de poderes, a gente tem o quê? Lá no slide 17, temos o nosso projeto, mas tudo, puxando um pouco, né, do que a gente já estudou nas primeiras aulas, pensando, trazendo ali os conceitos da teoria da nossa burocracia, da nossa teoria da burocracia, a gente precisa ter um projeto escrito. Ele precisa estar lá bem escrito para que qualquer pessoa que vá ser inserida naquele projeto, durante o desenvolvimento dele, ou que tenha algum interesse nele, consiga pegar aquele projeto escrito e compreender. Nós falamos a respeito do escopo, que ele precisa ter o alvo, o objetivo e a intenção. E nesse projeto escrito, ele precisa ter o quê? 3 elementos básicos que são essenciais no desenvolvimento desse projeto. O produto, ou o serviço, o evento que está sendo ali entregue, o prazo a ser entregue, ou as etapas, né? Igual no caso, agora a gente está passando aí por esse projeto do combate ao coronavírus, ao Covid-19, mas nós não sabemos qual que é o prazo específico, então a gente pode ficar com etapas. E nós temos os custos que estarão ali envolvidos, né? Então isso aqui é essencial. E aí, para vocês visualizarem melhor como que isso ficaria na prática, nós temos aqui um esquema do plano de projeto. Por exemplo, a gente tem ali, eu não vou ler todos, mas só para vocês entenderem aqui um pouco como que isso funcionaria na prática. Eu tenho ali o produto ou a descrição do evento, lá no slide 18. É a definição de tudo isso, do produto ou evento, com especificações básicas de desempenho e o estudo prévio de quais características de qualidade que a gente pretende para poder entregar. A comparação com produtos alternativos, similares ou concorrentes que já existem no mercado. Qual que é a justificativa desse projeto? Explicações sobre o problema que esse produto vai resolver, ou que esse evento ele vai trazer, né? Necessidades a serem atingidas. O mercado ou público-alvo, né? Identificação dos usuários do produto e suas características comportamentais, sociais e econômicas. E a metodologia, que são os procedimentos utilizados em determinados projetos, principalmente no que diz respeito à coleta de dados. Então aqui a gente tem outros tópicos, né, que vocês podem ver com mais detalhes. E aqui tem toda a estrutura do que a gente pode colocar no projeto, do que a gente pode estar descrevendo. E aí o que vem a ser essa gestão de projetos? Um projeto ele é conduzido através de uma série de tarefas independentes, passo a passo. Lembra lá da união dos poderes que traz ali o Capitão Planeta? Então, isso que é a gestão de projetos.
Ele utiliza vários recursos para realizar tarefas e assegurar a origem dos recursos. Eu vou saber de onde saíram aqueles recursos, de que forma eles foram utilizados e no que eles se transformaram. Então, por isso que essa gestão é essencial até mesmo para poder fazer essa prestação de contas de tudo que está sendo utilizado. Isso é fundamental. E aqui, pessoal, eu até deixei aqui essa imagem, né, do quebra-cabeça para a gente ter em mente do que vem a ser esse projeto e essa análise de viabilidade do projeto. 3 pontos importantes que a gente precisa analisar. Eu tenho conhecimento sobre como administrar esse projeto? Se ainda não tenho, como que eu posso me capacitar para poder entregar esse projeto da melhor forma? Não tô falando que é para vocês desistirem do projeto não, gente, pelo amor de Deus, mas como que você pode se capacitar para entregar da melhor forma? Tem o conhecimento do produto final desse projeto? Para saber se está ficando bom ou ruim, lembra lá no escopo que a gente tem lá a definição das características. E outra coisa essencial, tem onde pedir ajuda ainda agora, bem no começo, para poder evitar armadilhas? É aquela coisa de você procurar quem são os melhores, quais são as referências e como que eu posso buscar ajuda para saber o que eu posso fazer de melhor para evitar erros. Se for para cometer erros, que sejam novos erros, né, pessoal? E aqui eu deixei 3 links para vocês verem, lá no slide 22, alguns vídeos, né, para vocês verem no YouTube falando sobre gerenciamento de projetos, mercado de gestor de projetos e conceitos fundamentais. E por fim, eu quero deixar aqui um pensamento da Simone de Beauvoir falando a respeito de projetos, né? Que eu achei bem legal para trazer aqui pra gente. O é o desejo que cria o desejável e o projeto que lhe põe fim. A gente tem o desejo, a gente tem a ideia, mas é através de pôr a mão na massa, de arregaçar as mangas, né, como se diz, e o fazer, que a gente consegue entregar algo único, específico dentro desse empreendimento. E é isso que eu queria deixar para vocês nesse período aí de tantas incertezas que a gente tem passado. Qual que é o seu projeto para esse período? Tenha projetos. Projetos pessoais, projetos para sua carreira, dos seus estudos. E depois da aula a gente vai estar aí para poder tirar algumas dúvidas, né? E ter uma interação. Eu espero vocês e foi muito bom estar aqui. Continue me acompanhando e na próxima aula a gente se vê. Tchau, tchau!